Hoje aconteceu algo que deixou muita gente sem acreditar no que estava vendo. Mesmo depois de uma temporada simplesmente absurda, Rafinha ficou atrás de Mbappé no The Best. E pior, ficou fora do top 3 e até do time ideal do ano. A repercussão foi imediata. E quando Thierry Henry e Jamie Carragher decidem se posicionar sobre uma premiação dessas, é porque o negócio passou do limite. Fica até o final do vídeo porque a reação deles foi pesada, extremamente lúcida, e levanta uma pergunta que incomoda muita gente. O The Best ainda premia desempenho? Ou só nome e narrativa? Antes de entrar na reação do Henry e do Carragher, a gente precisa colocar as coisas no lugar. Porque, se existe algo que não pode ser discutido, é a temporada que o Rafinha fez. O que ele entregou no último ano foi coisa de jogador nível mundo, nível prêmio individual. Foram 64 jogos, com 61 participações diretas em gols. Isso não é comum. São 38 gols e 23 assistências, atuando em alto nível, contra adversários grandes, em jogos grandes. Ele não só decidiu jogos, ele decidiu clássicos. Foram 5 gols contra o Real Madrid, simplesmente o maior rival. Teve hat-trick contra o Bayern de Munique, em jogo de peso europeu. Foi protagonista absoluto em uma temporada em que o Barcelona voltou a competir no mais alto nível. Além disso, não foi só número vazio. Vieram os títulos: La Liga, Copa del Rey, Supercopa da Espanha. E como coroação, Rafinha foi eleito Player of the Season da La Liga. Ou seja, não foi só o torcedor brasileiro dizendo que ele jogou muito, foi a própria Liga Espanhola. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele não apareceu nem no top 3 do The Best. Ficou fora do time ideal. Ficou atrás de jogadores que, objetivamente, tiveram menos impacto, menos números e menos títulos. É aí que começa a revolta. Porque quando você olha friamente para a temporada, sem nome, sem marketing, sem narrativa pronta, fica muito difícil justificar essa decisão. E é exatamente isso que incomodou Henry e Carragher. Thierry Henry. Quando falamos de prêmios individuais, a primeira coisa que precisa existir é coerência. Não emoção, não marketing, não nome, coerência. E olhando para a última temporada, é impossível ignorar o impacto do Rafinha. Não estou dizendo que ele foi o melhor do mundo. Isso é outra discussão. Mas ficar fora do top 3? Isso para mim não se sustenta tecnicamente. Ele foi decisivo em jogos grandes, entregou números de elite e venceu títulos importantes. Quando você tem participação direta em mais de 60 gols e ainda assim não aparece entre os 3 melhores, algo no critério precisa ser revisto. Thierry Henry. Eu conheço muito bem o peso de jogar em um clube grande, sob pressão constante. E o que o Rafinha fez no Barcelona foi assumir responsabilidade quando o time precisava. Ele não foi apenas um jogador de apoio. Ele foi protagonista em clássicos, em jogos europeus, em momentos-chave. Agora, quando olho para Mbappé especificamente, a temporada dele não foi ruim, longe disso, mas também não foi dominante a ponto de colocá-lo automaticamente à frente de alguém que teve mais impacto coletivo e individual. O futebol não é só talento bruto, é o que você entrega ao longo da temporada. Thierry Henry. Existe um problema recorrente nesses prêmios: a narrativa. Alguns jogadores entram na temporada já dentro do top 3, outros precisam fazer algo quase perfeito para serem considerados. E isso não é justo. O Rafinha fez uma temporada que, em qualquer outra época, colocaria o jogador pelo menos brigando pelo segundo lugar. Não vejo como argumentar que ele não merecia estar ali. Quando você olha friamente, sem camisa, sem bandeira, sem passaporte, ele entregou mais do que vários nomes que apareceram à frente dele. Isso não é uma opinião emocional, é análise de desempenho. Jamie Carragher. Eu vou ser bem honesto aqui. Se você mostrar essa classificação para alguém que assistiu futebol a temporada inteira, essa pessoa vai achar que tem algo errado. Rafinha teve uma temporada absurda. Não boa. Absurda. E não é só número, é contexto.
Ele decidiu jogos grandes. Foi dominante contra adversários de elite. Apareceu quando o Barcelona mais precisava. E ainda assim, você olha a lista e pensa: como assim ele não está nem no top 3? Isso não faz sentido. Jamie Carragher. O problema do The Best é que ele virou um prêmio de reputação, não de temporada. Mbappé parece ter uma vaga cativa ali. Não importa se a temporada foi excelente, boa ou apenas ok. O nome dele já garante presença. E isso é perigoso, porque desvaloriza o que outros jogadores realmente fizeram em campo. Se você comparar friamente, jogo por jogo, impacto por impacto, o Rafinha esteve à frente do Mbappé na última temporada. Isso não é opinião, é análise. Jamie Carragher. E vou dizer mais. Esse tipo de decisão afasta o torcedor do prêmio. Porque o fã comum não é bobo. Ele vê os jogos, ele vê quem decide, quem aparece em clássico, quem ganha título. Quando você ignora isso e empurra certos nomes para cima da lista, o prêmio perde credibilidade. Rafinha não estar nem entre os 3 melhores é um erro grave. Não é polêmico dizer isso. O polêmico é fingir que está tudo normal. Na minha opinião, eu achei de verdade que nada ia superar o que fizeram com o Vinícius Júnior na Bola de Ouro. Aquilo já tinha sido absurdo. Mas o que aconteceu hoje com o Rafinha passou de todos os limites. Sério. Vocês não estão furiosos com isso? Porque eu estou. Eu nunca vi algo assim na minha vida. Nunca. Isso aqui não é debate de gosto pessoal. Não é eu acho contra você acha. Isso aqui é sobre o óbvio. É sobre critérios básicos que simplesmente foram ignorados. Como um jogador que teve mais participações em gols no mundo, que foi artilheiro da Champions, que decidiu clássicos, ganhou títulos importantes, simplesmente fica fora do top 3? Pior ainda, fora dos 11 melhores do mundo. Isso é muito grave. O Barcelona, o presidente do clube, os jogadores, e principalmente o próprio Rafinha, precisam bater de frente com a FIFA. O que aconteceu hoje foi uma vergonha mundial. Uma premiação que não seguiu absolutamente nenhum critério esportivo. Nenhum. Isso não é normal. Não pode ser tratado como mais uma polêmica. Chega. Os companheiros de clube precisam defender o Rafinha. Os jogadores da seleção também. Isso ultrapassa o Barcelona. Isso ultrapassa a rivalidade. É sobre respeito ao futebol. O The Best se tornou, sem exagero nenhum, a pior premiação da história do futebol. Conseguiram dar prêmio para o Messi em um ano em que ele nem apareceu na cerimônia, claramente constrangido, porque sabia que não merecia. E agora repetem o erro de forma ainda mais escancarada. Colocaram Bellingham e Van Dijk nos 11 iniciais, ignoraram completamente o Rafinha. E ainda tiveram a coragem de colocar o Mbappé na frente dele. Isso não é só discutível. Isso é indefensável. A Bola de Ouro já tinha errado feio com o Rodri. Mas o The Best conseguiu ir além. Conseguiu superar. Mbappé em terceiro lugar é tão absurdo quanto o Rodri ganhando a Bola de Ouro. Vocês têm noção disso? O Mbappé não supera o Rafinha em absolutamente nada na última temporada. Em nada. Menos títulos. Menos impacto coletivo. Menos participação em gols. Menos jogos decisivos. E mesmo assim, está lá. Enquanto isso, continuem babando o ovo de europeu achando que eles respeitam o futebol sul-americano ou brasileiro. Eles não respeitam. Eles mostram isso toda vez. Foi com o Vinícius. Agora foi com o Rafinha. Eles nos odeiam no contexto esportivo. Odeiam quando um brasileiro domina, quando um brasileiro decide, quando um brasileiro quebra a narrativa pronta. Rafinha foi excluído dos 11 melhores do mundo, mesmo tendo mais participações em gols, mais decisões em jogos grandes e mais títulos que jogadores colocados à frente dele. Isso não é erro pequeno. Isso é escândalo. E fica aqui o recado final. Quando o Cristiano Ronaldo disse que essas premiações estavam perdendo credibilidade, muita gente zombou. Principalmente torcedores do Barcelona. Hoje, a verdade apareceu. E apareceu na cara de todo mundo. Cristiano não defendeu o clube. Não defendeu nacionalidade. Ele defendeu a verdade.
E hoje, infelizmente, o futebol perdeu mais um pedaço da sua credibilidade.